Gênesis 12, os primeiros versículos vão dizer exatamente o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Só que se eu lesse só até o versículo 3, ele já está explicando muita coisa para a gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém? Só que se eu ler o 4, vai fazer diferença? E aí? Então vamos ler o 4 para completar? Partiu, pois, Abraão como o Senhor, como lhe ordenara, nessa outra tradução, como lhe ordenara o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial nessa manhã. Que a tua paz recaia sobre nós, que a tua unção seja sobre as nossas vidas. Senhor, nós dependemos de Ti, confiamos em Ti e queremos pedir que o Shekinah do Senhor seja manifesto, que as coisas que o Senhor sonhou para nós se cumpram, Pai, em nome de Jesus. Deus, sem o Senhor, nós não somos nada. E é por isso que queremos pedir humildemente, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos dá discernimento do que falar, de como falar, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, e nos usa. Desde já apresenta essa atmosfera, esse ambiente diante de Ti, onde nós repreendemos todo e qualquer ataque do inferno contra nossas vidas, contra as nossas famílias, contra as nossas casas. Em nome de Jesus, pedimos proteção plena para todos. E que seja uma manhã de transformação, de cura e de libertação, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós temos um texto aqui que é muito clássico para muita gente, mas o interessante é que quando os anos passam, e eu tenho visto nesses meus 32 anos de ministério, então, muitas vezes as pessoas negligenciam exatamente as coisas mais básicas. Às vezes a gente vê os seminaristas que estão ali empolgados, estudando a Bíblia, tentando reinventar coisas que já são marcadas, tentando tirar leite de pedra, como o pessoal fala, tentando achar versículos escondidos que ninguém viu até hoje. Ok. Tudo isso é válido. Mas às vezes a gente pega um texto como esse e as pessoas não conseguem entender no dia a dia, na sua vida, realmente o que ele significa. E pega coisas básicas, mas que são extremamente importantes para nós. E é esse o meu objetivo essa manhã. Vir aqui, não trazer uma reinvenção de roda, não trazer um segredo oculto, mas para falar de uma forma muito profunda sobre coisas básicas. E esse texto fala exatamente sobre isso. Onde um homem que decide apurar os seus ouvidos, decide prestar atenção às vozes diferentes daquilo que a gente está acostumado. Como assim? Bom, se eu olho para uma irmã, ela fala comigo, eu respondo ela. Se eu olho para o outro irmão, ele fala. Então eu estou acostumado a ouvir vozes humanas. Só que agora ele não se apresenta um ser humano diante dele, mas ele começa a ouvir vozes diferentes. E aí, quando nós ouvimos vozes diferentes, a palavra nos ensina que nós precisamos julgar e entender que vozes são essas. E é exatamente isso que ele acaba passando. Essa voz é boa ou essa voz é ruim? Essa voz está me levando para que lado? Essa voz está me dizendo o quê? E é isso que nós precisamos fazer, e é isso que ele fez. Eu agradeço a Deus porque ele teve discernimento de ouvir a voz certa. Mas eu posso dizer uma outra coisa. Será que Deus se apresentou somente para esse homem, ou esse homem foi o primeiro relatado que resolveu ouvir essa voz? Porque isso faz diferença. Será que Deus só está falando com você, ou ele fala com algumas pessoas e só você está obedecendo? É uma reflexão que eu chamo você a fazer.
Poxa, eu não consigo entender, o irmão fulano está passando por coisas tão lindas, tão maravilhosas, né? Deus tem falado com ele. Será que Deus está falando só com ele? Ou será que a diferença entre você e que o irmão fulano de tal está ouvindo a voz de Deus? Porque eu vejo, meus irmãos, muitas pessoas que têm ouvido não somente a voz direta de Deus, como palavras proféticas sendo ditas em suas direções, e elas pura e simplesmente têm negligenciado o que tem se dito. Negligenciado o caminho que Deus... Olha só, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou convidar você a dar 2 passos para o lado direito e depois 2 passos você vai andar 1 quilômetro, como se fosse um mapa do tesouro. E essa pessoa pergunta, não, esse mapa do tesouro aqui, eu não sei o que tem no final. É pote de ouro ou pote de prata? Que se for pote de prata, eu não quero pagar o sacrifício. Eu não quero fazer esse esforço. E se for cobre? E não sei não. Não, mas de repente é o mesmo peso em diamante. Pô, diamante. Mas eu não tenho certeza. Então, o que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a ficar inertes. E as pessoas que ficam inertes são doutoras em quê? Perder oportunidade. De não viver novas experiências, de não viver o novo, de não viver sobrenatural de Deus. Porque o grande fato é, só vive sobrenatural de Deus quem aceita se lançar no sobrenatural. Só quem dá o passo da fé. Muitas vezes a gente vê no cinema, diretores, né, filmando coisas diferentes. E aí você pega aí, tem algumas partes de cinema que marcaram história. Uma coisa foi o Matrix, o primeiro filme do Matrix, quando ele faz aquele balé, aquilo ali marcou a história. Há muitos anos atrás, aí algumas pessoas vão ver Bruce Lee fazendo atos de luta que marcaram filmes de ação, né? James Bond marcava cada hora com um início de filme que já era um grande impacto para pegar as pessoas, para quererem assistir o filme todo. Existem estratégias. Da mesma forma, o inferno usa filmes de terror para prender pessoas e aprisionar pessoas. Mas não é esse o objetivo hoje. A grande questão é que nós precisamos entender que existem coisas que só vão acontecer com quem? Com as pessoas que se jogam, com as pessoas que andam, com as pessoas que pagam preço. Uma das partes marcantes do cinema é exatamente do filme Indiana Jones. Eu não lembro do primeiro, no segundo, no terceiro, só peço perdão por isso. Mas que era o Cálice, se não me falha a memória, é o terceiro filme. Que ele chega, ele tinha um livrinho com um mapa do tesouro que o pai dele tinha passado para ele. E aí eu preciso dar uma pausa agora e falar uma coisa interessante, filhos que estão me ouvindo. Muitas vezes os seus pais estão lhe passando mapas do tesouro. E você, diante da situação tecnológica, diante do avanço tecnológico, não está ouvindo o que seus pais têm a dizer. Ah, não, isso é coisa do passado, mas era um livrinho que ali sim, mas tinha todas as tecnologias, ele era arqueólogo, se não me falha a memória, né? Então ele podia estudar, ele tinha livro, Bíblia, mas o pai dele tinha um livrinho com coisas escritas ali que eram um verdadeiro tesouro para ele. Preste atenção, teu pai e tua mãe podem estar te passando livrinhos, seu pastor pode estar passando livrinhos com ensinamentos ali que valem muito mais do que tudo que o Google, tudo que o Gemini, tudo que um GPT ou etc. podem estar te passando de resposta. Às vezes aquele livrinho está dizendo mais do que a Biblioteca de Alexandria podia te dizer. Cuidado, para não estar perdendo verdadeiros mapas e jogando de lado. Mas naquele filme, eu lembro que ele chega no momento e ele olha para um lado e ele fala, é ali. Só que tinha um penhasco, né? Diante dele, tinha um buraco gigante na frente dele, e ele olha e estava escrito lá, você precisa dar o passo da fé. E ele para, lê e olha para aquilo, e olha para frente, e a chegada lá, ele aqui no meio, um vazio, acho que devia ser uns 20 metros ali pela filmagem, 30, não dá para pular, não dá para jogar uma corda, não! Estava escrito ali que precisava dar o quê? O passo da fé. E aí quem não viu esse filme, veja que é muito legal, coisas boas no cinema da antiga, ainda tem nessas streamers. E ele para, respira fundo, ele fecha o olho, o que ele faz? Dá um passo no espelho.
Porque ele sabia que se o pai dele havia dito que ele precisava dar o passo da fé, ele só ia conquistar se ele ouvisse o pai. Ali ele estava lendo e, ao mesmo tempo, enquanto lia, ele ouvia a voz do pai. Não é diferente nas nossas vidas. Nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós lemos e, enquanto lemos, nós fazemos o quê? Ouvimos a voz do pai. Então, neste livro tem verdadeiros mapas do tesouro. E o principal que nos leva para a eternidade é ao lado de Cristo. Então não podemos nos perder em meio à nossa caminhada. Amém? Pois bem, ele dá o passo da fé, e eu não vou dar o spoiler do filme todo, mas nessa situação, quando ele pisa, existia uma plataforma invisível aos olhos. Aí eu lembro que alguém pega, joga a terra, assim, quando joga a terra, aí aparece lá, fica diante dos olhos de todos, que ali existia uma plataforma. Mas ele só conseguiu ter essa experiência, por quê? Porque ele deu o passo. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Deus está te chamando, Deus já tem te mostrado, Deus tem falado que você precisa dar esse passo de fé. Talvez você precise tomar essa ação, talvez essa postura, ou fazer uma mudança de atos para que você possa ter essa experiência. Ah, mas depois que eu tiver essa experiência, outros tiveram também. Amém. Você foi um precursor. Você começou a história. É sobre isso. Então, que em nome de Jesus, você tome decisões acertadas para poder conquistar coisas grandes. Amém? Amém. Pois bem, uma outra coisa interessante que nós vimos aqui é que esse homem não titubeou. E é por isso que eu falei, muita gente lê o versículo, esse pedaço aqui, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei, bendito em ti todas as nações da terra. Ok, esse texto, do 1 ao 3, traz uma boa conotação, uma conotação profética, amém, glória a Jesus. Mas ela só se torna realidade por quê? E aí o pessoal concurseiro que gosta, né? Vamos interpretar o texto. Ela se torna realidade por um único motivo. Por causa do versículo 4. Porque o versículo 4 ele dá um ponto parágrafo e diz: partiu, pois, Abraão, como Deus lhe ordenara. Essa é a grande questão. Muita gente está pegando textos como este, em caixinha de promessa, e está querendo, isso vai acontecer, que maneiro, calma aí. Isso só se tornou realidade porque existiu o quê? A premissa da obediência de imediato. Deus falou, vai, ele falou, ok, vou fazer minhas malas. Ele falou, eu vou amadurecer a ideia. Opa, parece que eu estou ouvindo a voz de alguém, hein? Deus falou, né? Fala igual alguém fala aí, ó. Eu vou amadurecer a ideia, e depois de uma ideia amadurecida, eu vou fazer um projeto, ou depois um pré-projeto, para depois fazer o projeto, para ver se isso se encaixa nas questões da minha família. Ei, acorda! Acorda! Deus está falando aqui, sai agora! Aí eu troco de novo para questões, né, cinematográficas. E aí é como se tivesse aquele filme de ação, né, dos Estados Unidos, o cara com jaqueta do FBI entra num trem e fala, pula todo mundo, meu irmão, você vai, calma aí. Você é concursado de que concurso? Você entrou no FBI há quantos anos? É isso que acontece? Se entra agora um cara aqui com a jaqueta da Polícia Federal e fala, evacua o prédio agora. Aí a menina ali, por gentileza, você fez a prova, você se formou em que faculdade? Para poder fazer essa prova aí. Você está aí há quantos anos? Você é especialista em que área? Meu amigo, o que você vai fazer? Dá uma pausa na gravação, se der tempo, dá uma pausa na gravação para a gente sair. Alguma coisa aconteceu. É urgente. Mas você aceita a palavra da Polícia Federal, você aceita a palavra de um delegado, você aceita se o bombeiro entrar aqui, né? E você vai aceitar, mas muitas vezes Deus está falando e você não está aceitando. Quem é a autoridade maior na sua vida? É a pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Ou até mesmo se um homem de Deus, um pastor, está falando para você, ei, sai agora! E você fala, não, calma aí, quem é você, pastor? Você é pastor, você formou de seminário. Você está há quantos anos? Qual a tua experiência com Deus? A Bíblia quantas vezes? É isso que você vai fazer? Ou você confia, ou você não confia. O grande problema hoje, o grande problema nos dias atuais é que as pessoas fazem o quê? Não, eu não vou andar numa igreja, eu não vou andar junto a um pastor, eu quero ouvir o que ele tem para me dizer hoje.
Porque se ele disser o que é hoje, eu dou um like na mensagem dele e ponto final. Mas amanhã, se ele disser dizendo outra coisa que não me é agradável, eu troco de igreja virtual e vou para outra. Ou então eu quero estar nessa igreja, mas até o capítulo 2, porque eu não quero receber visita, eu não quero aconselhamento, eu não quero que entre na minha intimidade. Mas na verdade você não quer que entre na sua intimidade por quê? Porque cada vez mais a sociedade é hedonista. Eles estão te moldando a isso sem que você saiba. E é por isso que muitas pessoas hoje estão sofrendo mesmo tendo Cristo. E aí o que acontece com quem não tem Cristo? Se o cara que tem Cristo está sofrendo mais que eu vou querer entrar nesse negócio aí? Do jeito que eu estou aqui, pelo menos, está melhor. Então, a nossa atitude, a nossa postura tem tirado as pessoas de dentro da igreja, é fato. Mas eu sou de uma geração, eu sou de um grupo de pessoas que falam, vamos nos juntar, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, para ver o milagre acontecer. E milagres aconteciam e continuam acontecendo. Amém, igreja? Mas é por quê? Porque nós tomamos uma decisão de não nos isolar, não nos esconder. Mas de chegar e olhar e falar assim, varão, estou com uma dificuldade, está difícil para mim, me ajuda. Me ajuda. Lembrei agora uma coisa que não fica povoando a minha mente, só para constar para minha esposa não ficar com ciúme. Mas eu devo ter tido ali umas 2 ou 3 namoradas, né, mãe? Mãe tá indo? Umas 2 ou 3 namoradas. E num desses namoros, poucos namoros que eu tive, né, eu lembro que um dia eu comecei a namorar uma menina por causa de uma aposta. Graças a Deus, nenhum de vocês fazem isso. Mas eu apostei com um amigo meu, e aí ele falou, duvido que você namora fulano. Eu, duvido do quê? E aí, pô, um hambúrguer, uma pizza, e a gente apostou. E eu comecei a namorar a pessoa. Só que, né, o outro falou assim, que absurdo, pastor. Calma, não era pastor, não. Eu era solteiro, isso há milênios de anos atrás. Um molecote dos meus 22 anos, ali 20 anos. Eu era menino novo. E eu lembro que era uma brincadeira, só que essa brincadeira, quando a menina experimentou o gosto dos meus lábios, ela decidiu que eu seria o homem da vida dela. Só que tudo era uma brincadeira. Só que nem combinamos com ela. E aí ele vira pra mim e fala assim, cara, eu fiquei sabendo que ela tá gostando de você e quer casar contigo. Eu falei, e agora, meu filho? Era uma zoação, era pra uma pizza. E agora, o que a gente faz? Aí os dois conversando, assim, desesperado. Era tudo uma grande brincadeira. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Mas eu vou te dizer, naquele momento eu acabei ferindo um coração. Porque naquela brincadeira entre eu e ele, tinha uma terceira pessoa envolvida. Está entendendo isso? Muitas vezes as nossas posturas de ação, de reação ou de omissão acabam ferindo outras pessoas. É sobre isso. Só que aquela brincadeira, que era uma brincadeira, agora passou um mês, passou 2 meses, só que eu tentando achar a forma de acabar com aquilo. Só que eu olhei e falei, cara, esse negócio está ficando sério. Ele, cara, eu estou vendo. E agora, o que você faz? Eu falei, o que faz? Me ajuda. E aí eu lembro como se fosse hoje, um dia, eu saí com ele, sentei com ele e falei assim, eu vou te pedir uma coisa. Essa coisa está ficando séria. Não me deixe ir a um próximo passo por falta de coragem de fazer o que precisa ser feito. Isso é amigo. É isso que muitas pessoas hoje não têm, porque elas não querem. De chegar e falar, pastor, eu fiz isso, eu comecei uma situação por brincadeira. Coincidentemente, hoje, homem de Deus, eu também. Mas eu comecei numa brincadeira, uma situação, pastor, o que eu faço? E o pastor vai te dar o aconselhamento sério, certo, preciso. Você precisa ter coragem de corrigir o que você... Não, mas calma aí, pastor, isso vai doer. É melhor doer hoje do que doer no futuro, onde você vai acabar indo sério, vai acabar casando por causa de uma brincadeira. E depois os seus filhos, depois de 3, 4, 5, você vai olhar e falar assim, cara, é melhor terminar agora, porque agora eu estou tendo coragem.
Você está entendendo? Não, agora eu me enchi de coragem, só que você tem 2 filhos. Você está pagando uma caixa econômica, você montou uma história. Você desflorou uma virgem. Você mexeu com emoções, às vezes não só daquela pessoa, dos filhos, mas também de todo um contexto familiar. Você brincou, porque agora você está diante de uma igreja. Você está entendendo isso? Às vezes a tua falta de coragem hoje de agir e a tua falta de amizade, de pastoreio, está te levando para a destruição. Mas por quê? Porque esse pastor diz o que eu não quero ouvir, mas é o que tem que estar com alguém que fala o que eu preciso ouvir ou o que eu quero ouvir. E aí eu vou no rollover e volto de novo e falo. A sociedade hoje está composta de pessoas inflamadas, encharcadas de hedonismo. Você tem que falar o que eu quero, não o que eu preciso. E aí, sabe o que é interessante? Eu falei, há um nicho de mercado, eu fiz uma pós-graduação na área. Um coach em gestão empresarial. Deixa eu pós-graduar nessa área aqui para entender isso aqui. Beleza, muito maneiro. E aí eu falei assim, cara, isso aqui é curso de igreja? Porque tudo que estou ensinando aqui na igreja a gente já deveria estar fazendo. Pelo menos na minha época mais jovem, né? Eu vou alguns anos atrás, era exatamente o que a gente podia fazer como pastor. Poxa, presbítero, você não entendeu, né? Vou explicar então para o presbítero aqui que está em treinamento. É porque há 5, 8, 10 anos atrás, as pessoas chegavam e falavam assim, pastor, me ajuda. Pastor, eu quero ouvir o que o senhor tem para... Pastor, vamos marcar um gabinete? As pessoas não marcam mais gabinete. Mas por que elas não marcam mais gabinete? Porque o pastor não tem mais tempo? Não, o pastor tem tempo. Elas não marcam gabinete porque elas não querem ouvir o que não querem ouvir. Então ela fala, se eu marcar o gabinete, eu vou entrar lá para ouvir o que eu não quero. Então o que eu faço? Offline, eu não marco o gabinete. É isso que essa geração está fazendo. Estou falando besteira? Não estou falando besteira, eu sei o que eu estou falando. Como falei, são 32 anos nesse negócio. Nesse lindo negócio. Então as pessoas hoje fogem do gabinete do pastor, fogem do pastor como o diabo foge da cruz. Ele quer ouvir o que eu estou falando de quê, mas não quer chegar perto. Eu lembro, e tem pessoas aqui que vão lembrar disso, que tem pessoa que há pouco tempo atrás, que não queriam me abraçar. Mas por quê? Porque se abraçasse a revelação já descia. E eu não quero que seja revelado o que eu sei que eu estou no erro, eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou fazendo sofrer, então eu vou passar longe do pastor. Mas quando Deus revela, Ele revela por quê? Para te envergonhar? Não, Ele revela para você ter uma oportunidade de libertação e transformação, de cura. Bem, eu vou passar longe dele. Aí, engraçado, irmão, tudo bem. Aceno de mis, né? E, ó, pelo outro lado, o que houve? Porque ele não quer abraçar para quando se chegar perto, desce o mistério, fala no ouvido, ó. 4 dedos aqui do ouvido. Eu não quero ouvir nem de perto, nem de longe, muito menos do ladinho. Porque se eu ouvir de ladinho aqui, ó, pertinho do ouvido, não tem nenhum outro ruído. Não tem como falar, eu não entendi. Quê? Porra, tem barulho aqui, ó. Não, ó, abraçado aqui, ó. Deus manda te dizer. Meu irmão, é cristalino. Então o que eu faço? Eu evito ficar perto. Puxa na tua memória aí e vê alguém que estava com problema no casamento que virou amigo íntimo de alguém divorciado. Você conhece algum exemplo? Eu conheço milhares. Engraçado, você está fechando com fulano. Divorciado, está fechando com fulano, está com problema no casamento. Não, pastor, você está agora... Não, para, desce do palco. Não faz show, não. Porque eu não li um livro e estou falando o que eu li no livro. Eu estou falando o que eu já vivi e vi por décadas em gabinete. Então, quem é você para falar isso? Quer que eu pegue um livro de ocorrências? Um livro de ocorrências. Só que eu estava conversando ontem, de madrugada, com a minha mãe, e aí a gente acaba entrando em outra coisa. Que era 1h30 da manhã, eu estava conversando com a minha mãe, depois de virar a noite no voo, e 8 horas eu estava de pé para vir para a igreja. Que aí é uma outra coisa. Não, por que você não veio? Porque Deus sabe que eu estou cansado. O que é cansado? Aí você lê, você canta, não, eu quero me esforçar, eu quero me entregar, eu quero me render. Mentira! Você está mentindo para você mesmo.
Só que o mundo espiritual está rolando de... O diabo, o demônio está rolando de rir de você. Caraca, que hipócrita. Olha como é que ele canta. Ó. Vai fazer falsete na voz. Tudo da garganta para fora. Está nada aqui dentro. Pastor, você está ferindo? Eu não estou ferindo, não. Estou tentando ajudar a tua vida a ser transformada. Eu saí da minha casa com o objetivo não de ser um macaco de auditório, mas de trazer transformação e libertação para a tua vida. É isso que eu vim fazer aqui. É isso que eu estou fazendo aqui. O objetivo é trazer transformação para você. Esse é o objetivo. Porque eu quero ver você conquistar, eu quero ver você vencer assim como esse homem. Eu quero que você possa chegar ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de homens e mulheres de Deus que estão na tua vida. Onde dizem, faz e faça, e você possa depois chegar e falar assim, fiz e experimentei. Foi fantástico. Porque quando você faz e experimenta, você influencia multidões. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão de, não, esse aqui era o seu sonho. Numa situação específica que a gente estava conversando, né? Alguém falou, não, você está aí porque esse era o teu sonho. Sonho? Mas como é que eu vou sonhar uma coisa que não existia, eu nunca tinha visto, eu não sabia que tinha. Aconteceu, porque eu fui obediente. No próximo semestre, no próximo ano, aqueles que vierem depois de mim vão falar assim, cara, eu vi uma situação que fulano de tal conseguiu, agora eu tenho um sonho de ser o próximo a conseguir. Entenderam? Era a mesma coisa que eu chegasse agora e falasse assim, há um sorteio agora do copo d'água, não sei o quê, do copo de Sprite. Aí você fala, o que é Sprite? Quando lançou. Aí eu lembrei para minha mãe, lembrei agora, vou lá atrás. Agora que se tinha alguém velho aí, se você ouvir e falar, poxa, entendi, é porque tu já está ficando bem velhinho, está ficando bem experiente. Ou ele chega assim com um copo e fala, tinha um comercial, que o cara chegava no Faroeste, depois joga no YouTube aí pesquisa, que é maneiro. O cara chega no balcão do Faroeste, aí o cara bota, né, aí todo mundo olha, aí ele bebe, eu acho que era um tim gelado, né? Eu acho que era esse, o refri de limão. Naquele momento, no balcão do Faroeste, todo mundo olha, o que é isso? E o objetivo era do público pensar, tipo assim, existe uma coisa nova no balcão. Qual é o gosto? Aí ele faz aquela cara, né? O ator, né? Tipo assim, que maravilha. Estou saindo do deserto, estou saindo do calor do Velho Oeste, e aí agora eu estou me refrescando com algo. Pronto, era o ponto de contato. O que Deus está te chamando não é pura e simplesmente haver pontos de contato, de você ser mais um. Ele está convidando você a ser desbravador. Porque às vezes a tua família não tem ninguém que não teve esse gosto, mas você pode ter. Ninguém na tua família experimentou cura milagrosa, mas você pode experimentar. Aí depois que você experimenta, as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, como você conseguiu isso? Como você viveu isso? Como você foi transformado nisso? Você está entendendo, igreja? É sobre isso. Então essa postura de Abraão nos traz a um novo. E é isso que eu quero que você viva. Eu quero que você viva coisas novas, coisas extraordinárias, coisas grandes. Vamos trocar agora para a questão do marketing. Quando você vê o símbolo da Nike, a vírgulazinha lá da Nike, e eu pergunto para você, qual é o slogan que você lembra ao olhar para aquele símbolo da Nike? Qual é o? Pode falar aí, em voz alta. Quando você olha hoje o símbolo da Nike, um comercial que foi atrelado, se não me falha a memória, em 90 e pouco, no começo dos anos 90 que veio isso, ou no final dos 80, mais ou menos por ali. A Reebok era líder de mercado disparado junto com outras. E a Nike tinha uma porção pequena, né, bem inferior de mercado do que tinha ali os concorrentes. E aí você pergunta, o que os projetistas fizeram, o pessoal de marketing, de slogan, eles se juntaram para vamos fazer alguma coisa para mudar a nossa história. E aí eu lembro que nessa época, era a época que estava muito em voga, eu me veio lambada no Brasil, mas era questão de aeróbica, né? De treinos aeróbicos, televisão. Hã?
lamba aeróbica, outro falou ali. Então tinha aquela questão de aeróbica nos Estados Unidos, principalmente. Eu lembrei lá do treino de lambada no Brasil, né? Um dia desse eu vendo comercial na televisão, eu até lembrei, porque pode estar passando uma novela que fala sobre isso aí. É lá do milênio passado. E aí os Estados Unidos era a questão da aeróbica, da dança, não sei o que, botar aqueles colãs com corpos esculturais, né? Usava umas meias, né? Flashdance, lembrei né? Lembrando o filme do Flashdance, né? Pastor, você está falando de negócio antigo, vai pesquisar depois, aí, vai fazer o trabalho de casa. Né? Falando para os jovens, mas também para os mais antigos. A grande questão é que eles mostravam esses corpos esculturais, as pessoas trabalhando, suando com ele, e movimentando e acontecendo, só que era só gente de, entre aspas, sucesso na sua busca. E a Nike falou assim, cara, vamos fazer um outro negócio aí, o quê? Just do it. E quando você, estudante de inglês, me fala o que significa o just do it, vá e faça. Ah, eu comi um pote de sorvete, eu estou aqui vendo o nego fazendo, aí entra a outra marca com... Pega esse tênis que está do teu lado, bota no pé e dá uma volta no quarteirão. Não, mas outra marca, você está relacionado com o corpo perfeito. A minha, você está do jeito que você tiver. Eu só quero que você vá lá e faça. Eu não preciso te dizer que esse slogan transformou a história dessa empresa. E hoje, se não me falha a memória, ela está em primeiro lugar há anos em equipamentos esportivos. O capital dela aumentou de uma forma exponencial, as ações de uma forma exponencial. Tudo porque alguém olhou e falou, just do it, vai lá e faça. Não, mas quando eu perder 10 quilos, não, quando você perder 10 quilos, você pode até botar a roupa do outro lá e fazer o treino do outro. Agora eu só quero que você bote o meu equipamento, e vai e faça. Não consigo dar uma volta no quarteirão. Agora, daqui a pouco, uma semana, eu estou conseguindo dar 1,5. Então, dá 1,5 e volta. Na outra, poxa, eu consegui dar 2 voltas. Se supere. Vá mais. Você só vai se superar se você for lá e fizer. E se você for lá e fizer. E aí eles conseguiram fazer uma forma que você olha para aquela marca e fala, cara, eu estou fora de peso, eu estou fora de forma, mas eu vou pegar isso aqui, porque isso aqui vai ser um incentivador para eu ir lá e fazer. Amém, igreja? É isso que a palavra de Deus nos fala todo o tempo. Nós precisamos ir e fazer. Abraão, eu não quero que você perca peso, que você faça isso. Eu não quero que você vá lá e faça. Está disposto a viver coisas novas, coisas extraordinárias? Vai lá e faça. Jesus veio à terra e ele fala, eu desci aqui para justamente dizer para você, lá tem uma morada extraordinária, eu vim de lá e vou voltar para lá. Só que quando voltar, o que eu vou fazer? Eu vou preparar para vocês também. Eu só preciso que você vá e faça. Eu não quero que você seja santo, que você largue... Não, venha como está. Just do it. Vai lá e faça. Mas tem um outro detalhe importante que eu preciso dividir com vocês, que esse texto também fala. Quando a gente pega a língua hebraica e que a gente vai analisar as palavras que aqui estão dizendo, ele vai dizer uma situação que está mais do que o just do it, que já nos é reflexivo. No hebraico, ele usa o termo ler lehá. E eu pergunto a você, o que significa ler lehá? Eu te digo. O ler lehá é um termo hebraico, e aí eu pauso e te falo, semelhante ao que nós fazemos nessa igreja, em muitas igrejas, quando alguns saudam com a paz do Senhor, com graça e paz do Senhor, e algumas decidem falar shalom, é porque existem algumas palavras que no hebraico têm um sentido mais completo do que o traduzido na língua portuguesa. É isso. Não é, porque você... Não, para. É porque tem sentido. O sentido dos dicionários é diferente. Quando eu falo a paz do Senhor, eu desejo uma situação dentro, se pegar a língua portuguesa, mas quando eu desejo o shalom de Deus, que é a paz, mas não é só a paz, né? Ele engloba como paz tricotômica. Então é uma palavra, eu desejo isso e isso para você. Então é a paz do corpo, da alma, do espírito. Eu desejo paz financeira para você, paz do espírito, paz de ser saúde. Então, só que em vez de ficar falando isso,
No hebraico, shalom já diz isso tudo. Já é, então eu saldo você, porque eu estou desejando as 4 premissas para você. Está entendendo? E a mesma coisa aqui, quando ele fala do ler lerá, ele fala de 2 coisas em uma. Que traduzido, ele está falando o quê? Vai, sai da tua tenda, vai. Mas quando eu pego a tradução, é mais rica. E essa tradução vai me dizer o seguinte, eu preciso ir de 2 coisas são convidadas, Abraão. A primeira é, vá para você. Como assim, pastor? Te explico. Se eu vou fazer uma grande empreitada, se eu vou fazer uma grande situação, se eu vou fazer uma grande mudança, eu preciso primeiramente cuidar das questões externas. É sobre isso. Já está ouvindo? A moça aí adentro está ouvindo a minha voz? Beleza. Então, se eu quero falar de Lelehá, a primeira coisa é o quê? Eu preciso fazer, mas fazer o quê? Fazer em mim, fazer dentro de mim. Então, é saia para você. Então, é literalmente fazer uma visitação interna. Eu preciso sair dessa situação que eu estou vivendo e ir para dentro de mim para arrumar as coisas. É por isso que muita gente não consegue viver, não consegue dar certo. É por isso que muitas pessoas não conseguem empreender, não conseguem conquistar, não conseguem terminar coisas que começaram. Porque ela quer pegar prego, ela quer pegar martelo, mas na verdade ela tem que pensar o seguinte: eu sei martelar. Eu sei qual é o martelo, o que é a cabeça coisa, o que tem uma coisa para trás. Eu sei tamanho, peso de martelo. Qual é o peso certo para esse tipo de peso? Eu não sei. Eu sei se eu sou canhoto, também não sei. Eu vou ficar ajoelhado, mas meu joelho está aguentando isso? Não sei. Eu ainda não parei para ver isso. Mas eu já quero chegar lá e meter a mão e fazer. Deixa eu te falar uma coisa, o brasileiro, né, agora pensando na minha área de logística, o brasileiro chega a ser quase que ridículo nas marcas de equipamentos mundiais, né, pensando que pega aí os distribuidores que atendem o mundo todo, né? E aí você vai ver qual é o problema do brasileiro. Assistência técnica, está com problema, mas por que está com problema? Aí eles perguntam, você leu o manual? Não, é que eu cheguei em casa e botei, aí queimou. Você leu o manual? Você viu a tensão? Eu estou falando, não estou brincando não. E aí fica até reflexão para você em casa. No Brasil é ridículo alguns acionamentos de assistência técnica, porque as pessoas não param para ler o manual. Elas não visitam primeiro o que precisa dentro dela e já querem pegar e fazer. E muitas vezes dá errado. Poxa, deu certo, glória a Deus pela tua vida. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Você, beleza, não leu o manual. Você está usando na plenitude as funções daquilo que você tem nas tuas mãos? Essa pergunta, vai com essa pergunta aí, Aí você pega os manuais, tem lá observações antes de ligar para a assistência técnica. Primeira coisa, qual é a tensão que está no produto e a tensão da tua tomada? Existe luz nessa tomada? Existe força nessa tomada? Ela está ativada? Você já tentou em outra tomada? Antes de ligar, existem algumas coisas básicas que a gente precisa fazer. Você está entendendo isso? Então nós precisamos tomar decisões ler-lerá. Primeiramente, eu preciso, antes de se me lançar no campo, eu preciso o quê? Olhar para dentro de mim. Arrumar algumas coisas dentro de mim. E aí, quando eu arrumo as coisas dentro de mim, o mesmo ler-lerá que o Senhor falou, vai para o capítulo 2. Porque ele fala o quê? Ele fala, vá por você. Meu Deus do céu. Aleluia. Então, primeiro vai para você. Ok, equipamento checado. E eu tenho que lembrar o paraquedista. Né? Pino, fita, capacete, queixeira, jugular, tirante das pernas, reserva, pronto. Ele canta a musiquinha, na verdade, eu tenho um PQD aqui. O cara canta a musiquinha dentro do avião. Ele aprende para o quê? Enquanto ele vai checando o equipamento. Porque ele pula do avião, meu irmão. Não tem tempo de checar do lado de fora.
Ih, esqueci de ver se tinha reserva. Já era. Charutou, caixão e vela. E não abriu. Você estava plugado. Balançando. Ih, não abriu. Aí vai ser filme de James Bond, quer tentar pegar para puxar, aí é outra aventura. Né? Então, o ler-ler-ha é semelhante ao que o PQD faz quando ele salta do avião. Ele primeiro faz o cheque do seu equipamento, tá pinado, tal, não sei o que, tal. Perfeito, pronto. E aí ele dá o salto de fé. Ele sai da aeronave. Você está entendendo esse mistério? Mas eu preciso olhar para mim e nasce. Ah, então agora eu olhei para mim, eu vou fazer agora, vou fazer uma reflexão, eu vou parar e eu vou ficar aqui. Meu irmão, checou? Chequei. Ajustou? Ajustou. Então agora pega e sai. Por isso que o termo é duplo. Não é, eu vou fazer uma viagem de carro. O pessoal aí que tem dinheiro, tem uma galera com dinheiro aí que gosta, eu vou passar o final de semana aqui, ali e tal. Né? Aí, o que você faz? Eu levo o carro no posto, eu calibro os pneus, calibro o step, encho o tanque, encho o reservatório de água, bota ali um sabãozinho para dar uma diluída. Não é isso? Aspira o carro para não ficar aspirando, sentir o cheiro. Você fez aquilo tudo de hoje, show de bola. E aí, o frentista fala, vai viajar amanhã? Não, daqui a 2 meses. Tem sentido isso? Tem gente rindo aí, porque de tão ridículo que é. E por que você está fazendo isso na tua vida? Porque você está fazendo exatamente isso em muitas áreas da tua vida. Eu estou botando combustível, eu estou calibrando o pneu. Vamos sair então agora na jornada? Não, eu vou agora eu vou me preparar, mas eu já calibrei o pneu. Eu vou mês que vem, mas o pneu já está calibrado, o tanque já está cheio, o carro já está aspirado. Mas, mês que vem, quando eu for, não é mês que vem, é agora. Volta, bota as malas e vai embora. Você fez a primeira preparação para o segundo passo, ler-ler-ha. Então vai lá e faça. Mas aí tem um outro detalhe interessante que eu preciso te dizer. Algumas pessoas não entendem o que esse segundo bloco do sentido da palavra diz. Eu cheguei em casa, fiz as compras, trouxe o ovo, trouxe a caixa de fósforo, trouxe no outro braço o bujão de gás, instalei o gás no meu fogão e eu estou morrendo de fome. E aí o que você faz? Não, quando minha mãe chegar, aí ela vai fritar o ovo para mim. O que eu quero dizer com isso? Se você segue no ler-ler-ha, assim como Abraão foi chamado, você precisa fazer pelas suas forças. Então vai lá e faça. Vai lá, pega o bujão, vai lá, instala o bujão, vai lá, pega a caixa de risco, fósforo, bota a panela, quebra o ovo, frita o ovo e come o ovo. Faça pelas suas forças, não dependa dos outros. Não espere que o mundo venha a teu favor. Vou esperar a maré encher para sair. Pega o barco e empurra. Tem muita gente querendo procurar o escondido na Bíblia e não está prestando atenção no básico. Isso está escrito aqui, num texto consagrado. Ler-ler-ha, vá lá e faça. Abraão, você tem uma vida maravilhosa, teus pais são ricos, vive num lugar de prosperidade, eu quero te convidar a fazer uma jornada comigo. Mas para onde? Abraão, eu preciso que você monte tuas coisas, pegue tua mulher pelo braço, se despeça de todo mundo com carinho, mas vai demorar. Abraão, se despede e vai e faz. Aí depois que você fizer, aí você vai experimentar coisas grandes. E meus pais, não se preocupa, eu vou cuidar dele. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Deus é Deus de confusão? Nunca foi. E nunca será. Então pode ir em paz. Se você está saindo em obediência, vai dar tudo certo. E aí você pega na Bíblia mais na frente, não, eu posso ir enterrar os meus pais. Jesus te escuta, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você quer me seguir? É para seguir agora. Ler-ler-ha.
Quer ir? Não, mas aí, meus pais, então você não serve. Ah, mas eu posso ser servo? Eu posso te amar? Pode me amar. Eu posso ir para o céu depois da eternidade? Pode. Mas você vai viver experiências como Abraão? Nunca. É isso que eu estou te falando. Você quer ter experiências extraordinárias, mas não quer pagar preço por isso. Você quer enriquecer com situações onde você não está levando para frente. Você quer ver igrejas lotadas onde você não está pagando preço. Lerlerá, você tem que tomar decisões a partir desse exato momento. De olhar para dentro de si, de arrumar o que precisa ser arrumado e seguir. Não, então, olha só, eu vou aqui fazer até a primeira parte do Lerlerá, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou ajustar algumas coisas e ano que vem. Não, você não está entendendo. É agora. Ajusta agora. Pede perdão agora. Joga fora agora. Bloqueia nas redes sociais agora. Agora. Faça agora o que tem que ser feito. Bota a sandália no teu pé e segue para o segundo capítulo. Porque aí sim você vai viver coisas extraordinárias. Pastor, você está jogando letra para mim? Não, eu ministrei numa igreja domingo passado essa mesma mensagem. E orando, o Espírito Santo falou, quando você chegar lá, prega de novo. É só para você entender, de repente, na internet. Não, se você viu na outra igreja, então sim, eu preguei na outra igreja no domingo passado isso, e o Espírito Santo me direcionou. Na verdade, eu ia pregar aqui, mas eu, como convidado, eu peguei a mensagem de vocês e já aproveitei e treinei lá. Lerlerá. Então você precisa fazer o que Deus espera de você. Amém? Pois bem, eu termino dizendo que preços altos são pagos para conquistarem coisas grandes. Em nenhum momento a gente vê gente preguiçosa vivendo coisas grandes na Bíblia. São diversos personagens. Preços são pagos, tanto físico quanto espiritual, quanto no seu próprio corpo. E aí eu preciso deixar bem claro um exemplo de Jesus. Quando o Filho do Deus Altíssimo decide vir à Terra, para o quê? Para nos mostrar o que fazer como homens. Ele faz o quê? Antes de iniciar o seu ministério, que não seria qualquer coisa, o que ele faz? Implementa um jejum de 40 dias. O povo, nessa situação, o povo na situação de Moisés, eles estavam ali diante do monte do Senhor. Existia a expectativa de coisas novas, os 10 mandamentos já estavam no coração de Deus, mas eles não sabiam. Mas Deus falou o que para eles? Moisés, eu quero que você se consagre. Não, ele fala para o povo, o povo tem que se consagrar por 3 dias. Então, para começar a brincadeira, eu quero que todo o povo se consagre por 3 dias. Porque eu vou falar com vocês. E eu não quero, quando eu for falar com vocês estarem de qualquer jeito. Então, o povão já pagou um preço de 3 dias. Se você nunca fez um jejum, uma consagração de 3 dias, meu amigo, eu já vou dizer para você que está complicado o negócio aí. Te convido a viver coisas novas. Ah, pastor, eu passo mal, bebe água. Bebe água que com certeza vai diluir. E aí você vai ver coisas acontecendo, você descobrindo que no seu lerlerá você consegue mais do que você pensa que consegue. Porque a nossa mente tende a fazer com que a gente pare no meio do caminho. Pare no meio das dificuldades. Porque o nosso organismo quer zona de conforto. O nosso corpo quer zona de conforto. Você está entendendo esse mistério? Mas quando você decide viver sobrenatural, você faz, eu quero pagar preço, coisas diferentes precisam acontecer. E aí depois desses 3 dias, aí agora tem uma situação de sobe e desce lá. E aí, o que acontece? Moisés vai, sobe e fica perto do pé da nuvem por quantos dias? Por 7 dias. Agora ele está vivendo o capítulo 2 da história, 7 dias de espera. Depois de 7 dias, o Senhor chega e fala, agora eu quero que você entre aqui, que eu quero falar contigo no particular. E aí foram 40 dias. Essa história nos apresenta uma outra situação. Que situação é essa, pastor? Que a gente precisa just do it. Mas o just do it do Senhor você precisa ir crescendo progressivamente. Você precisa ir passo por passo. Não é esperar a situação atual, mas também não é tomar nenhuma situação de impacto extremo. Não é isso.
Eu vou começar a dobrar os joelhos 5 minutos. Eu vou começar a ler 2 capítulos. Eu vou começar a não perder tempo com isso. Você sabe do que eu estou falando. Eu vou começar a viver coisas novas. Eu vou começar a tomar atitudes novas. Eu vou começar a ter resultados novos. E aí, quando eu cumprir esse capítulo 1, agora você fala, agora eu vou para o capítulo 2 dessa história. E no capítulo 2 eu preciso ir mais além. Ah, não, tá bom, o capítulo 1 já foi bom. Você já fez um monte de mudanças. Para, mente. Para, corpo. Essa voz não é do Senhor, é uma voz mentirosa, onde diz que eu não sou capaz. Eu repreendo essa voz. Em que nome de Jesus nós possamos ter experiências extraordinárias, como esses homens e mulheres que a Bíblia fala. Que você possa ser um Abraão. Que você possa agir como Moisés. Que você possa ser uma Débora. Débora, mulher de Deus, falou para o general, vá, Deus vai fazer com... Eu só vou se você for comigo. Então tá bom, eu vou para a guerra. Ó, as mulheres normalmente não vão para a guerra não, mas eu vou para a guerra. Vou bancar e ir para a guerra com você. Só tem um problema, que eu preciso te deixar bem claro. Depois que tudo acabar, nem vão lembrar que você existe. Porque vão olhar e falar assim, caramba, uma mulher foi para a guerra. Nos dias atuais, infelizmente, nós temos muitos homens frouxos. Que só estão indo se a mulher tomar coragem de ir junto. Tudo bem. A questão é, a guerra precisa ser vencida? Então, mulher, vai lá e vença. Triste por esses homens que não tiveram essas experiências como sacerdotes de fazer coisas acontecerem. Mas cada um decide o que faz da sua vida. O fato é, a sua família não pode continuar sendo subjugada porque o seu marido não está tomando atitude. Então, se for necessário, faça como Débora. Vá você para o campo de batalha. Porque com certeza o Senhor vai te honrar. Amém, igreja? Eu glorifico ao Deus Altíssimo por essa oportunidade que temos de estar reunidos aqui essa tarde. Esse finalzinho de manhã, né? Os horários. Deus tem feito e vai continuar fazendo coisas grandes na sua vida. Você só precisa ouvir o chamado do Senhor. Ler-lerá. Vai e faça. Pare de mentir para você mesmo. Pare de se especializar em desculpas. Ler-lerá. Sabe, eu estava hoje de manhã orando aqui, cheguei cedo, estava orando, e o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa simples, uma coisa que parecia boba, mas que eu vejo agora num grande sentido, de um contexto. Estava conversando com o diácono Paulino e a gente estava falando, e eu lembrei de um filme de ação, de aventura, esse filme de jovem. E se não me falha a memória, foi no filme das Panteras. Filme bobo. E num dado momento, aqueles de vilão, o vilão com a mocinha, e aí tem uma briga de artes marciais, onde o vilão bate na mocinha e foge. E aí aquela sensação de filme, tipo assim, pô, o mocinho apanhando o bandido. Lá no meio do filme, num dado momento, eles se reencontram. E aí você pensa, agora é a hora do mocinho mudar a história. Mas sabe o que acontece? O bandido começa a bater na mocinha. E bate. E aí você fica perguntando. É um outro filme, é Rocky Balboa, que o Rocky Balboa apanhava, depois ele se levantava, que é uma outra situação chamada resiliência. É uma outra premissa, também usada em artes marciais. E a mocinha apanha, e quando ela tá, tipo assim, não entendi, vai vir ajuda, o que vai acontecer no filme? E ela para, se afasta, respira e fala, bom, agora eu entendi. Aí você pergunta, agora eu entendi o quê? Tomou uma surra. Agora eu entendi quais são os seus golpes. Você tem 6 golpes. E qual é a sequência que você encaixa esses golpes? Agora eu entendi. Sangue, olho roxo, agora eu entendi. Eu apanhei até agora. Só que agora eu entendi como que você está chegando em mim. Como é que você está me batendo? Eu entendi. Então eu falo o seguinte, ó, limpa o sangue de novo. E aí quando ataca, o ataque que ela já sabia que ela faz, defende. E aí vem outro ataque, protege. E aí, de repente, o oponente que batia, tipo assim, agora acabou os seus recursos. Agora eu vou mostrar o que eu sou capaz.
Sabe, é uma coisa boba de um filme, mas que a gente pode pegar coisas simples para trazer para um contexto espiritual profundo. Talvez você tenha apanhado, talvez você esteja apanhando, mas no fundo, o que você precisa prestar atenção é quais os golpes que estão te alcançando. Rebalachaia, súbia. Não, mas eu preciso treinar mais. Não, você não precisa treinar mais. O treinar mais é consequência. Você precisa entender onde você está sendo fraco. Às vezes não é o treinar mais, às vezes a tua faixa já te permite até ter antiguidade para ganhar aquele combate. Mas o que o inimigo está fazendo comigo que ele está conseguindo me machucar? Rei de Assur, ela manda o É sobre isso. Aonde que ele toca que me machuca, aonde ele toca que eu entro em depressão, aonde ele toca que eu como um pote de sorvete inteiro, aonde ele toca que eu choro por 3 dias, aonde que ele está conseguindo me alcançar. Para quando ele vier de novo fazer o mesmo ataque, porque pode ter certeza no mundo espiritual, é cíclico. E ele vai vir de novo. Eu já sei, eu vou pegar aquele golpe, eu vou fazer, vou acontecer, eu boto aquela música, ele lembra daquela pessoa, e aí ela fica triste, aí depois eu chego, boto a promoção de sorvete, e ela engorda, e a coluna dói, e as coisas vão acontecendo da mesma forma sempre. E aí é a hora que você chega e fala, não quero, não aceito, vou fazer diferente. E aí você vai lá e vence. E você surpreende. E você conquista. Você está entendendo isso? O Espírito Santo de Deus está te chamando exatamente para você entender a guerra que você está. Se você tomou um soco é porque a minha guarda está baixa. Se você tomou um chute no joelho é porque eu não soube fazer a defesa correta. Se entrou um soco na barriga é porque eu estou muito focado no alto, mas não estou focado na minha linha de cintura. O que eu preciso melhorar para parar de apanhar? E aí sim, uma vez entendendo isso, você colocar tudo aquilo que o Senhor te capacitou para fazer para fora. Porque uma coisa ele te disse, se você está em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Então vai lá e faça. Just do it. Vai lá e faça acreditando. É isso que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que haja um recomeço na sua história. Que você saiba realmente entender o que está acontecendo, para que você comece agora a mudar totalmente a sua história. E quando você chegar e dizer, calma aí, eu já pisei nesse sapão aqui, pô. Tem um buraco aqui, pô. Eu já pisei nesse buraco, eu vou pisar de novo. Misericórdia, Senhor. Caramba, o cara botou de novo, mesmo, não botou nem um compensado. Olha só, não está nem uma porta de... É o mesmo compensado. Caraca, que ridículo, já pisei nisso. Eu já me machuquei nisso. Calma aí, na verdade eu já pisei, caí 2 vezes aqui no mesmo lugar. Meu Deus, eu estava com a visão que eu não vi, que eu caí 2 vezes, eu ia cair a 3ª vez, presbítero. A 3ª vez que eu ia cair no mesmo lugar. Que ridículo! Os seus olhos começam a se abrir, você começa a enxergar as coisas. Visões abertas em nome de Jesus, discernimento no combate. Vocês vão viver coisas novas. Vocês vão viver novas experiências, vocês vão viver novas situações. Não, mas pastor, eu já estou fazendo aquilo com meu marido já há 20 anos. Discernimento para viver o novo. Novas situações, novas guerras, novas posturas, novos ataques, novas defesas. E eu creio que você não é um amaldiçoado para ficar vivendo essa situação cíclica, mas você é um vencedor que acaba de acordar, ter os olhos abertos, para que você possa experimentar o novo de Deus na sua vida. Amém? Queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade rica que o Senhor nos deu de estar na tua casa, de te bendizer, de te louvar, de te engrandecer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que nós temos um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Nós temos um Deus que não vai deixar que nenhum desespero nos pare. Nós temos um Deus completo, um Deus vivo. Nós bendizemos e louvamos o Teu nome por conta disso, Senhor. E sabe, quando nós louvamos, quando nós cantamos, nós queremos cantar não por simplesmente dos lábios para fora, mas nós queremos profetizar.
O novo de Deus sobre a nossa história. O novo de Deus sobre as nossas vidas. Um novo de Deus sobre as nossas famílias. Eu creio no novo de Deus sobre a nossa igreja. Eu creio no novo de Deus. Que todo medo caia por terra. Que toda ansiedade caia por terra. Para que nós possamos andar em liberdade. Crendo no ler errado, Senhor. O Senhor já nos chamou. Nós queremos pedir perdão se nós atrasamos o nosso passo. Senhor, reajusta o relógio. Para que a gente não, saindo agora, chegue atrasado. Uau! Ajusta o relógio das nossas vidas, Pai. Para que o inimigo não possa nos acusar de que nós já perdemos a oportunidade. Não, nós queremos uma nova oportunidade de começar agora. Assim como um corredor que teve uma volta ruim, queremos pedir agora que nós possamos passar de novo pela linha de chegada. Ou a linha de largada. E o cronômetro comece a ser contado agora. Que a gente já não saia no atraso. Mas nós queremos pedir uma nova oportunidade diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu peço isso carinhosamente. Que nós possamos ter uma oportunidade de uma nova volta. Com justiça, com um cronômetro zerado. Nós queremos fazer de novo. Mas nós queremos fazer diferente dessa vez. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda nessa caminhada a frear na hora certa, a acelerar no momento certo, a estar no compasso, na marcha certa. Dessa vez nós queremos honrar o nome do Senhor. Nós queremos chegar em primeiro lugar, vencendo, e poder levantar nas nossas mãos e falar, se nós conquistamos, se nós fizemos, é porque o Senhor estava conosco. Louvado e bendito seja o seu santo nome. Que seja momentos extraordinários, que seja um final de ano extraordinário, Pai, de portas abertas, de bênçãos sem medida. E que o novo ano que está por vir, Pai, seja de conquistas e vitórias extraordinárias. Que o Ler Errado nos leve a lugares que nós nem imaginávamos, Pai. É o que eu te peço. Já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família e sobre essa linda igreja. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Erad. Deus te abençoe grandemente. Eu quero te pedir, dá um abraço no teu irmão e profetiza sobre a vida dele em nome de Jesus.